Olá, turma 512. Bem-vindo a mais uma aula, né, de orientações e resolução do caderno de atividades da PMS. Essa é a nossa aula 03, parte 2, e aqui é a professora Daiane que vai passar todas as orientações para vocês. Lembrando que essa nossa aula 03, ela é uma continuação da aula anterior que a gente viu, língua portuguesa e matemática. Então, a atividade 01, o bloco de atividade 01, ele já foi enviado, tá? Então, todas as atividades que estão escritas no seu caderno de atividade 01, elas já foram feitas, a videoaula, tá? Então, é só você buscar o link dessa aula 01, assim como a aula 02 envolve todo o bloco de atividade 02 do seu caderno de atividades de todas as disciplinas. Somente o bloco 03, ele foi dividido em duas partes, que foi a parte 01, né, que envolveu a resolução e orientações das atividades de língua portuguesa e matemática, que já está ok aqui. Então, hoje a gente vai finalizar esse bloco 03, orientando as atividades de história, ciências, geografia e arte. Só fazendo um retorno da aula passada, que vocês precisavam fazer a leitura, né? Nós fizemos a leitura na nossa aula do poema O Destino da Sementinha, e você tinha que fazer também a resolução das outras atividades. Eu tinha resolvido algumas e pedi para que você resolvesse a outra. Então, volte na sua atividade 03 de língua portuguesa, só para verificar se as suas respostas ficaram ok. Então, eu trouxe aqui o gabarito, né, que seria as respostas aproximadas do que a gente espera que você produza aí no seu caderno de atividades. Então, essas seriam todas, né, lembrando que a gente fez, se não me engano, 2 ou 3, e você tinha que fazer o restante. Nós fizemos 2, você tinha que fazer as outras 3, então a gente trouxe aqui a resolução esperada para essa atividade 03 de língua portuguesa. Então, é só você verificar se está tudo ok. Se tiver, ótimo. Se não, você faz uma correção, tá? Lembrando que todas as respostas precisam estar com caneta azul ou preta. Então, vamos dar sequência, né, na atividade que está faltando, a gente orientar e resolver, que são as atividades de História e Geografia, Ciências e Arte. Então, na nossa atividade 03 de História, do seu caderno de atividades, ele vem trazendo o texto Capitanias Hereditárias, que eu vou fazer a leitura para você nesse momento. Então, pegue a sua folha e vamos iniciar a leitura. Em 1534, Dom João III dividiu o Brasil em 15 lotes de terra, que seriam doados a 12 pessoas de sua confiança, todos nobres portugueses. Esses lotes foram denominados capitanias hereditárias porque poderiam ser transferidas de pai para filho. Os responsáveis pelos lotes eram chamados de donatários, os quais tinham o direito de cobrar impostos e ficar com parte deles, exercer a justiça estabelecida pelo rei e doar terras para quem quisesse cultivá-las. O donatário tinha o dever de defender a capitania e pagar impostos ao rei. Então, além do texto, vem trazendo uma imagem que é igual a essa que está aqui, do lado direito do vídeo, tá? Então, eu trouxe essa imagem, ela mais ampliada, para você entender exatamente como eram essas capitanias hereditárias, essa divisão, e como ela de fato acontecia aqui no nosso Brasil. Então, eu peguei uma outra imagem, que é essa que mostra aqui o Brasil, ó, essa aqui que eu já estou apontando, né? Essa imagem aqui, ela mostra exatamente o Brasil com as dimensões, né, que a gente já está acostumado. Então, as capitanias hereditárias, esse lado que está aqui em amarelo, ó, esse lado aqui que está aqui em amarelo, pertencia a Portugal, tá?
Esse outro lado verde, que é esse outro lado aqui do outro lado, que é mais roxinho, mais acinzentado, ele pertencia à Espanha, tá? Então, Portugal, e a gente está falando mais ou menos em 1504, logo depois do descobrimento, tá? Um período após o descobrimento. Então, essa parte pertencia a Portugal e o restante pertencia à Espanha, devido a um tratado deles na época. Então, o Dom João III tinha muito medo de perder essas terras para invasores, e naquela época, quem invadia primeiro e ocupava o lugar era do país. Então, tinha muitas guerras, muitas invasões nesse período. As pessoas não respeitavam limite de terra, até porque estava tudo sendo invadido, muitas terras estavam sendo invadidas nessa época. Então, o Portugal ficou com muito medo de perder essas terras, principalmente essas que ficavam mais para cima, né? E o que foi que ele fez? Ele dividiu e doou para pessoas de confiança do rei, né? Que eram nobres portugueses, para que eles ocupassem essa terra e defendessem de possíveis invasores. Então, aí, depois disso, a gente vai para a atividade, que são 3 perguntas, né? Eu vou voltar aqui para o texto para facilitar a gente buscar as respostas. Então, a primeira pergunta, acompanha aí, tá assim, ó: como eram chamados os responsáveis pelas capitanias hereditárias? No seu texto, inclusive, essa resposta, ela está sublinhada. Só uma observação: esse texto a gente falou na aula passada sobre as estrofes, né? Lembrando, voltando lá de língua portuguesa, esse texto aqui, ele não tem estrofes, tá? Observe que a organização dele é de um lado ao outro, as margens, né? Ele está bem alinhado, tem aqui o espaçamento de parágrafo, e esse texto, ele tem parágrafos, tá? E observe que ele tem 3 divisões aqui, olha, está bem dividido para justamente você conseguir identificar. Ele tem 3 partes esse texto. Cada um desses pedaços a gente chama de parágrafos. Então, ele tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo e aqui embaixo o terceiro parágrafo, tá? Tem o terceiro parágrafo, ou seja, ele tem 3 parágrafos. Então, a resposta da primeira questão está no segundo parágrafo, inclusive já está até sublinhado que é essa linha aqui embaixo, olha aqui, ó. Os responsáveis pelos lotes eram chamados de quê? Donatários, tá? Essa é a resposta do item da primeira pergunta aí da sua atividade. Questão 2. Quais eram as obrigações dos donatários? Obrigações é a mesma coisa que dever, tá? Então, qual eram os deveres? Bom, ele tinha o direito de cobrar, mas qual era a obrigação dele com o rei? Era esse aqui, ó. Ele tinha que defender a capitania e pagar imposto ao rei. Quando ele recebeu as terras, ele sabia que era esse o dever dele, de defender aquelas terras, e uma parte do que ele conseguisse ali, ele dava para o rei, seja pela exploração, seja pela colheita, pela venda tanto de materiais, no caso, eles exploravam muito pau-brasil na época, ou até mesmo de minérios, né, que eles encontrassem nas terras, parte daquilo pertencia ao rei. Então, eles tinham que defender e pagar esses impostos para o rei. E falando em impostos, a gente vem justamente para a nossa última questão. Apesar da gente estar falando em impostos, desde essa época de 1500, logo de 1500, ainda hoje a gente precisa pagar impostos para o rei, não para o rei, né? Agora a gente paga impostos para o governo, para a prefeitura, né, para o governo do estado, para o governo federal. Então, é a nossa última pergunta que vem assim, olha, no Brasil temos que pagar vários impostos. Faça uma pesquisa
de alguns impostos que o brasileiro tem que pagar e escreva em seu caderno. Então, não precisa escrever no caderno, né? No caderno no outro, né? Você pode escrever, inclusive, nessas 3 linhas, a gente tem 3 linhas. Então, quantos impostos, professora, a gente precisa pesquisar? Quantos nomes? Você pode pesquisar no mínimo 3, tá? Então, coloque 3, a gente tem 3 linhas. Em cada uma dessas linhas, você escreve um imposto que o brasileiro precisa pagar. Se você quiser escrever mais, você pode, mais de 3, tá? Mas no mínimo 3 para que seja uma pesquisa de qualidade. E com isso a gente finaliza a nossa atividade 03 de História. Você pode dar uma pausa no vídeo nesse momento para fazer sua pesquisa, que eu acharia muito mais interessante você fazer agora, e depois você retorna ao vídeo para continuar com as outras atividades, tá? E então, a gente começa agora falando da nossa atividade 03 de Ciências, que vem trazendo alguns diálogos entre 2 personagens. Observe que nós temos uma personagem mulher e um personagem homem aí. Então, eles vêm fazendo um diálogo e falando um pouquinho sobre coisas que nós já vimos nas aulas 01 e 02. Então, a mulher começa falando, né? Você já deve ter visto um pão embolorado com manchas esverdeadas ou pretas. Essas manchas são fungos. O bolor também pode ser visto em outros lugares que haja umidade, como sapatos, livros, frutas, legumes e até em paredes, né? A gente percebe muito esse bolor em parede quando a parede ela pega a umidade. Então, a tinta ela acaba pegando quando a parede ela está pintada, ela, a tinta ela retém essa umidade que vem geralmente de fora ou do chão, ela retém essa umidade e depois vai começando, se não for limpo, vai começando a ficar um pouco esverdeada, um pouco acinzentada. É isso que a gente chama de bolor. A gente também observa, pelo menos eu observo muito bolor e muito fungo atrás do guarda-roupa, né? Que é uma área que tem um laminado de madeira muito fino e muito fácil de pegar umidade, ele umedece muito rápido. E como a gente tem um tempo aqui na região norte, período muito chuvoso, como agora, né? A gente está iniciando nossos períodos de chuva, a gente observa que esses móveis eles ficam úmidos com muita facilidade e começa a criar umas manchas esverdeadas, aí começa a formar tipo uma esponjinha assim, né? Então, isso que é fungo, tá? Então, vamos continuar a leitura. Os fungos se alimentam de outros seres vivos. Há fungos usados na alimentação, como cogumelos. Há também fungos usados na produção de queijos e iogurtes. Além disso, os fungos podem ser usados na produção de antibióticos. Então, apesar de muitos serem prejudiciais à nossa saúde, a gente também tem alguns fungos que fazem parte, inclusive, do processo de produção de alimentos para a gente, tá? Como é no caso de queijo e iogurte. E de remédios como os antibióticos. Continuando o diálogo, e agora vem o outro personagem e fala, né? As bactérias são seres microscópicos, presentes em toda parte. Algumas espécies são nocivas e causam doenças. Observe que agora ele está falando de bactérias, e bactérias foi o tema da nossa aula da atividade 01 de ciências. Algumas espécies são de utilidade para nós nos processos de fermentação da uva, produzindo vinhos e vinagres. Outras são usadas na indústria de laticínios para fabricar queijos, manteigas coalhadas e iogurtes. A figura ao lado mostra o microscópio. Esse instrumento nos permite ver seres vivos e outras coisas que os nossos olhos não enxergam no dia a dia. Então, olha só, apesar de nós falarmos em fungos e bactérias, a gente está percebendo que existem vários tipos de fungos e vários tipos de bactérias. Não é um fungo só, tá? E nem uma bactéria só. São vários tipos, algumas prejudiciais, muito prejudiciais, e outras que nos ajudam tanto na produção do alimento como no próprio funcionamento do nosso corpo. Então, essas bactérias a gente só consegue
ver as bactérias usando o microscópio, tá? Que é esse aparelho que está aqui, ó. Para quem não sabe o que é, mas nós temos um aparelho bem aqui. Esse daqui é uma imagem de um microscópio, tá? Existem vários tipos de microscópio. Esse é um dos mais utilizados, que tem um modelo mais difundido no mundo, mas existem vários tipos de microscópio, tá? Então, qual é a atividade de ciências? A atividade que você vai fazer de ciências é essa, ó, um experimento, tá? Então, o que que você vai precisar? Quais materiais você vai precisar para esse experimento? Nós vamos precisar de água, 2 potes de vidros com tampa, um biscoito para cada pote. Uma observação sobre esses materiais. Não precisa ser vidro, tá? Se você tiver aqueles potes de manteiga, eu sempre reutilizo. A gente compra as manteigas independente do tamanho. Tem uns pequenininhos, né, que vem de uma porção bem menor, tem uns médios, tem uns grandes. Então, pegue um desses potes de manteiga que foram reutilizados e faça a experiência neles, tá? De preferência do mesmo tamanho. Então, pegue um deles e a gente vai fazer o experimento neles. Daqui no desenho, você observa que tem um biscoito que parece cookie. Não precisa ser cookie, tá? Não precisa. Inclusive, eu até aconselho vocês fazerem com pão, tá? Que é algo que a gente sempre tem em casa, né? Quase todos os dias a gente sempre compra um pãozinho. Então, pode ser pão do dia seguinte, não precisa ser um pão novo. Se de repente sobrou um pão de ontem, pega esses pães. Não precisa ser o pão inteiro, basta um pedaço em cada potinho. Coloque de preferência o mesmo tamanho, tá? Dentro dos potes, mesmo tamanho de pão dentro dos potes, e um dos pães você vai pingar um pouquinho de água, que é a instrução mais embaixo. Olha, como construir. Pegue o biscoito, no caso a gente vai pegar um pão, né? A minha preferência é pão. Coloque um pedaço de biscoito em um pote e pingue um pouco de água. No outro, coloque o biscoito sem água e tampe os dois. Então, em um deles você vai colocar o pão com um pouquinho de água e no outro você vai pegar um pão sem água, sem nada e vai tampar. E aí você deixa aí para observar lá para sexta, né? O que aconteceu. Se acontecer alguma coisa, você vai pegar e vai escrever no seu caderno ou na folha com pauta, que é melhor, o resultado do experimento. Aí você coloca lá na sua folha, atividade 03, ciências, observação do experimento de fungos. E aí você pega e coloca o que aconteceu. O que aconteceu no pote 1? Aí você escreve o que aconteceu no pote 1 com água. Lembrando que o pote 1 vai ser o pote com água, a vasilha com água, com um pouquinho de água no elemento, no caso no pão. O que aconteceu no pote 2? Aí você vai dizendo com as suas palavras o que aconteceu no pote 2, tá? É esse experimento. Então, depois que terminar essa aula, você já verifica logo esses materiais, já coloca logo no pote, e quando for sexta, sábado, você já observa, já escreve, porque na segunda-feira vai ser o prazo final para entrega desse caderno lá na escola. E com isso a gente finaliza a nossa atividade 03 e a gente vai para a nossa próxima atividade, que é a atividade de geografia. A atividade 03 de geografia vem trazendo um texto sobre êxodo rural. Então, vamos fazer a leitura conjunta, tá? Pegue o seu, é só virar a folha, tá? Logo depois da nossa atividade de ciência, já vem logo a de geografia, atividade 03, que tá aí, ó. Leia o texto abaixo e responda. Vou fazer a leitura do texto para vocês. No Brasil, um dos fatores que exercem maior influência nos fluxos migratórios é o de ordem econômica, uma vez que o modelo de produção capitalista cria espaços privilegiados para instalação de indústrias, forçando indivíduos a se deslocarem de um lugar para o outro em busca de melhores condições de vida e à procura de emprego para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência. Um modelo de imigração muito comum no Brasil, que se intensificou nas últimas 5 décadas, é o êxodo rural, ou seja, a migração do campo para a cidade.
O modelo econômico que favorece os grandes latifúndios e a intensa mecanização das atividades agrícolas tem como consequência a expulsão da população rural. Falando sobre migração, a gente já fez várias leituras no nosso livro de geografia, foi tema das aulas passadas sobre migração, então não deve ser um tema novo para os alunos que têm acompanhado e feito todas essas atividades. A gente já estudou muito sobre migração, migração no mundo e migração no Brasil, né? Inclusive falando sobre o êxodo rural. Então, o que acontece? Devido a essa necessidade da gente sempre precisar buscar melhores condições de vida, que é o que a gente chama de modelo capitalista, a gente sempre precisa trabalhar, todo mundo precisa trabalhar para poder buscar condições melhores de vida. Então, esse modelo econômico que a gente chama de produção capitalista, essa necessidade de ter as coisas, necessidade, por exemplo, agora, vocês precisam ter internet, vocês precisam ter um acesso, precisam do celular para acessar as aulas, eu preciso ter o meu computador, a minha internet boa para poder dar aula para vocês. Então, esse modelo econômico nos obriga a buscar emprego, né? Obriga os pais de vocês a trabalhar, obriga a gente a buscar emprego. Então, todo mundo, a gente já cresce sabendo que todo mundo vai ter que trabalhar um dia. E a gente precisa trabalhar porque existe todo o modelo econômico por trás que nos obriga a fazer isso, porque senão a gente não consegue nada, a gente não consegue ter uma vida confortável, a gente não consegue alimentação, porque nada vem de graça para a gente. Então, esse modelo nos obriga a buscar melhores condições de vida, nos obriga a procurar sempre emprego. E para poder sobreviver, né? A gente faz isso para sobreviver. E então, imagina isso na cidade, todo mundo precisa conseguir emprego. Quando é no interior, é a mesma coisa para as pessoas que moram no interior. Depois de atingir certa idade e começar principalmente a ter família, a pessoa se vê naquela situação de obrigada a buscar melhores condições de vida. E geralmente nas áreas rurais, que a gente chama aqui, né, de interior, esse acesso a emprego, ele é mais difícil, né? Porque tem poucos empregos, como tem geralmente um comercinho, tem poucas empresas, né? Não tem um comércio forte, não tem empresas grandes, então a pessoa ali no interior tem poucas possibilidades de conseguir emprego. E o que ela faz? Ela vem para a cidade para buscar emprego, para estudar, para buscar melhores condições de vida. Então, esse movimento dela sair do interior e vir para a cidade, a gente chama de êxodo rural, tá? Que é a pessoa que está lá na sua cidadezinha, no interior, não consegue trabalho, não consegue ter uma condição boa de vida, então ele vem para a cidade para tentar sobreviver ou para criar o seu emprego, a sua empresa, vender mais, então ele faz essa mudança, sai do interior e vem para a cidade. Né? Isso aconteceu com muitas famílias, eu imagino que deve ter acontecido com a família de vocês também, aconteceu comigo, né? Com a minha mãe, com a minha família toda, a gente saiu do interior, veio para a capital, para poder conseguir melhores condições de vida, e isso a gente chama de êxodo rural, e é por isso que a gente tem nas capitais uma população muito maior do que no interior. E o que acontece além disso, né? Dependendo do interior, muito em locais onde tem muita plantação, que as pessoas poderiam trabalhar, elas não conseguem mais trabalho, porque começa a ter muitas máquinas, que a gente chama essa mecanização das atividades agrícolas. Ao invés de ter 20, 30 pessoas, né, cavando os buraquinhos para plantar, ela compra logo, né, uma máquina, um trator que já faz toda essa produção de arar a terra, de plantar, de colher, e isso vai tirando o emprego das pessoas no interior,
E aí, o que essas pessoas sem emprego faz? Vêm para a cidade para busca de emprego. Então, por isso que nas capitais a gente vê uma grande população e nos interiores cada vez menos gente morando para lá, tá? E é isso que é êxodo rural, é a saída do interior para a cidade. Então, agora vamos fazer a nossa atividade de geografia. Bom, na atividade está assim, olha, relacione a segunda coluna de acordo com as informações da primeira. Então, a gente tem aqui a nossa segunda coluna, que são essas aqui, ó, e aqui a nossa primeira coluna. Então, a partir dessas informações aqui, a gente vai numerar aqui dentro, colocar o número, tá? Isso que é relacionar. Então, observe que cada um aqui, olha, vem trazendo uma numeração. Aqui é o 2, olha, o 1, êxodo rural, 2, fator de maior influência nos fluxos migratórios, 3, causa dos deslocamentos e 4, auxilia o êxodo rural. O que auxilia o êxodo rural? Então, com base nessas numerações aqui, a gente vai olhar aqui, o outro lado, que eu vou colocar aqui de verde, a gente olha aqui e vai colocando as respostas aqui dentro desses retângulos, tá? Então, vamos lá. Êxodo rural, que é o número 1. Aí a gente tem as opções aqui, ó. Procura de empregos, migração do campo para a cidade, economia, intensa mecanização das atividades agrícolas. E o que é êxodo rural? Lembra que eu falei que era êxodo? Era o quê? A saída, né, do interior para a cidade, que é a mesma coisa de campo para a cidade. E saída é a mesma coisa de imigração, né? Você sai de um lugar e vai para o outro. Então, êxodo rural, provavelmente, a gente tem bem aqui, ó, do campo para a cidade. Então, provavelmente é aqui, ó. 1. Então, como é que a gente faz para fazer? A gente relaciona, esse momento é bom você usar um lápis, você faz essa relação de uma coluna com a outra e depois você compara se está tudo ok. Sempre volte para o texto para verificar, tá? Então, olha, lá no nosso texto, a gente tem bem aqui, ó, êxodo rural. Êxodo rural, olha, migração do campo para a cidade. Então, a gente viu que a nossa resposta lá está certa. Então, vamos voltar para lá. Então, já vimos que aqui é 1, né, que está certo. Êxodo rural é a migração do campo para a cidade. Vamos para o item 2, fator de maior influência nos fluxos migratórios. Qual é o fator de maior influência nos fluxos migratórios? Para essa pergunta, a gente volta no texto. E olha só, que sempre você vai fazer isso, tá? É sempre importante para que você saiba se está certo ou não. Então, fator de maior influência. Olha aqui, ó. Maior influência nos fluxos migratórios. O que é? É o de ordem econômica, tá dizendo bem aqui, ó. Então, vamos ver se tem alguma coisa relacionada lá, falando sobre fatores de ordem econômica. E assim você vai fazendo, lembrando que aqui é 1, tá? Fator de maior influência nos fluxos migratórios. Vamos ver se aqui alguma coisa está falando sobre ordem econômica. Procura de empregos, não. Economia, intensa mecanização. Olha, aqui nós temos economia. Então, fator de maior influência, qual é a economia? Foi o que eu disse para vocês, né? Que é o modelo econômico que hoje a gente chama de capitalismo, tá? É esse modelo econômico que faz com que a gente precise estar migrando de um lugar para o outro, tá? Às vezes a gente sai de uma cidade menor, né? Como é o caso aqui, e quer ir para uma cidade maior, como é o caso de um estado muito mais desenvolvido, que é o caso de São Paulo, né? Muita gente sai daqui do Amapá para ir para esses locais que têm um desenvolvimento econômico maior do que aqui. Então, também é um fluxo migratório, tá?
Bom, já fizemos 1 e 2, então faltou 3 e 4, né? Que a gente tem aqui, causa 3. 3 causa os deslocamentos de indivíduos. O que causa os deslocamentos de indivíduos? E 4, auxilia o êxodo rural. Bom, a gente tem aqui, olha, a procura de empregos em intensa mecanização das atividades econômicas. Então, o que causa o deslocamento de indivíduos que a gente falou, né? Um desses dois é a procura por empregos, né? O que as pessoas elas querem? Emprego. A partir do emprego, elas conseguem várias coisas, né? Consegue uma alimentação melhor, consegue se vestir melhor, consegue acesso à educação, acesso à saúde melhor. Então, é isso que faz com que as pessoas saiam, né, dos seus locais. É essa procura por empregos por uma condição de vida melhor. Bom, e com isso a gente fica somente com 4, né? O 4 acaba ficando aqui, né? No caso, auxilia o êxodo rural. O que que auxilia? É a mecanização das atividades agrícolas. Como eu falei, quando a pessoa ela tem muitas máquinas que fazem o trabalho de pessoas, as pessoas ficam sem emprego, né? É bom por um lado, porque para grandes áreas, pessoas que têm plantações muito grandes, elas precisariam de muitas pessoas para fazer aquele trabalho e as pessoas geralmente levam mais tempo do que máquina. Então, a pessoa que tem terras muito grandes, plantações muito grandes, né, que produzem muito, elas têm um período que precisa colher, elas têm um período certo para plantar, ela quer rapidez, ela quer menor custo, ela quer praticidade, então ela acaba opinando, tudo leva a ela a fazer um trabalho mais mecânico, né, que a longo prazo acaba sendo mais barato. Até porque a gente fala de mais barato, porque esse modelo econômico que a gente estava falando, ele faz com que a contratação de pessoas se torne algo muito caro, então não é culpa do produtor, né? É todo o modelo econômico que acaba obrigando ele a pegar máquinas, a usar máquinas, ao invés de mão de obra humana, tá? Então, é assim, são muitas coisas que acabam influenciando a pessoa, né? Não adianta ela ter 200 pessoas ali se o lucro dela vai ser mínimo, se basicamente ela mal vai conseguir pagar os custos que ela vai ter naquela produção. Ela acaba optando por máquina por ser mais barato para ela, né? Porque realmente o custo de um funcionário para uma empresa, para uma pessoa jurídica, que seria tipo quase igual a uma empresa, é muito alto aqui no Brasil. E é por isso que eles acabam optando por máquinas ao invés de contratar muitas pessoas. Bom, essa é a nossa atividade de geografia. Ainda tem mais aqui, né? Já estava até esquecendo. A gente tem aqui a nossa outra etapa que vocês vão fazer sozinhos. Eu trouxe a imagem mais ampliada porque aí na atividade de vocês ela está bem pequenininha, tá? E aqui você consegue visualizar bem melhor. Vou até ampliar aqui, ó, para você enxergar o que acontece na charge. Então, o que a gente tem aqui nessa charge? A gente tem um personagem aqui embaixo, olha. Nós temos um personagem, visivelmente, que mora numa área de campo, né, no interior de algum lugar, provavelmente no interior nordestino, por conta dos cactos. Então, a gente vai observando a paisagem e já vai fazendo inferência de onde ele mora. Então, a gente pode observar que provavelmente é uma área seca, porque esses cactos, eles só se desenvolvem em áreas secas, né? Ele é uma das plantas muito resistentes, porque ele consegue acumular água no interior dele. Então, é uma planta muito resistente nessas áreas, que nesse caso não resiste a outro tipo de planta, né? As árvores que a gente vê aqui na Amazônia, a gente está acostumado, não aguenta nesse tipo de terreno.
Então, a gente vê um personagem aparentemente feliz, né? Porque está aqui, ó, indo em direção a esse ônibus que está escrito assim, Viação Capital, né? Parece que vai para a capital pelo próprio nome, né? Então, ele tem a casinha aqui no interior, né? No campo, provavelmente uma área muito seca. Você pode observar que, pelo fato de ser seco, dificilmente ele consegue plantar alguma coisa. É uma área de difícil plantação, ele não consegue plantar. E ele já está pensando, né? A gente vê aí os balões de pensamento. E por que eu sei que é balões de pensamento? Pela característica dos balões, né? Tem essas bolinhas aqui, né? E essas bolinhas, elas mostram que são balões de pensamento. Ele já está se imaginando, né? Ele está imaginando ele saindo daqui, né? Pelo jeitinho está levando as coisas dele, está indo embora. Ele já se vê, né? Já imaginando ele numa casa, aqui com chuva, né? Olha a felicidade dele aqui na casa com chuva, ó. Vou ampliar aqui para você ver. Ele já está todo feliz, pensando que ele vai estar numa casa, né? Que ele vai ter contato com a chuva. E observe que ele está numa cidade. Tem árvores, olha como está a casinha dele. Tem uma árvore e ele também já está se imaginando trabalhando, né? Batendo o ponto dele ali na empresa. Então, todo feliz com essa possível vida que ele vai ter na capital. E a gente diz possível, né? Porque muitas pessoas que saíram do interior não conseguiram chegar a tudo isso, né? Não conseguiram ainda conseguir tudo o que queriam na cidade, porque são muitos problemas que eles encontram quando chegam na cidade. Mas esse é o pensamento dele que é mais importante, né? E aí, vamos para a atividade. O que você vai ter que fazer? Bom, analise a charge abaixo e escreva os motivos que levam esse homem a sair do campo, que é a zona rural, para viver na cidade, caracterizando um movimento chamado de êxodo rural. Então, você vai dizer, ó, quais os motivos que levam ele para sair do campo. Aí você vai pegar essas linhas e vai escrever porque você acha, com base nessa imagem, porque você acha que ele está saindo daqui. O que aconteceu aqui que está obrigando ele a sair para ir para a cidade? Essa resposta eu já dei, vocês também com certeza já sabem a resposta, e é só você copiar a sua resposta nessas linhas, tá? E com isso, agora sim a gente finaliza a nossa atividade de geografia, a gente vai para a nossa próxima atividade do bloco 03, que é arte. A nossa atividade de arte vem trazendo um texto, tá? Antes dessa imagem, você tem um texto que está falando sobre o meme do caixão. Tá? É um texto que vocês precisam fazer a leitura para poder resolver essa questão. Então, eu vou fazer a leitura para vocês acompanhem. Eu não trouxe esse texto aqui no slide, mas eu vou fazer a leitura para vocês nesse momento. Meme do caixão. Enquanto o mundo inteiro vem ficando em casa por conta das medidas de quarentena aplicadas para conter a pandemia do coronavírus, um certo meme começou a ganhar uma enorme popularidade. Sim, estamos falando do famigerado meme dos carregadores de caixão, que ao som de uma música eletrônica dançam enquanto carregam um ataúde em uma cerimônia fúnebre, após a apresentação de um vídeo com situação de risco, sejam acidentes, quedas, falhas. Mas, afinal de contas, de onde surgiu tudo isso? Para explicar o vídeo, precisamos voltar para o ano de 2017. Naquele ano, o canal BBC News foi a Gana fazer uma reportagem sobre uma nova tendência que estava surgindo nos funerais que aconteciam no país africano. Criada pelo agente funerário Benjamin Aidu, os palbeares, como são conhecidos por lá, os carregadores de caixão, surgiram com a ideia de tornar a solenidade mais festiva, algo como uma homenagem à vida plena que a pessoa teve, onde geralmente essas festividades são reservadas às pessoas mais idosas.
Ao contrário do meme, onde é reproduzida a música eletrônica, no evento original são tocadas músicas tradicionais africanas, com os convidados também dançando e se divertindo. Segundo a reportagem da BBC, graças a esses grandes eventos, centenas de jovens africanos acabaram ganhando uma oportunidade de trabalho. Composta originalmente pelo musical russo Tony Igi, Astronomia foi lançada em 2010 e se tornou a música que dá o tom ao meme em si, principalmente a versão remixada pelos DJs holandeses Vicetone. Então, está aí a fonte do texto e está dizendo acesse também outra reportagem sobre o assunto pelo canal do YouTube. Então, tem aí, você consegue obter através desses links mais informações sobre esse meme, tá? Então, vem trazendo a atividade. Questão 1. Marque um X onde surgiu a tradição da dança dos carregadores de caixão no Brasil, que ficou conhecida como meme do caixão. Onde foi? Será que começou no Brasil? Será que começou no Brasil? Na aldeia de Bimace, em Gana, em Ilha Sentosa? Bom, qual é dessas palavras que aparece no texto? É Gana, né? Se você prestou atenção no texto, se você leu o texto, você já identificou essa resposta. Então, o meme não exatamente o meme do caixão, mas a tradição dos carregadores de caixão, né? Ela surgiu em Gana, tá? E é isso que traz no texto. E vem trazendo uma questão 2, que é para você ver, né? Um tipo de meme, você leia. Mas o que você vai fazer realmente está descrito aí na questão 3, né? Agora que você já conhece a origem do meme, já viu uma versão, use essa referência, esse exemplo que está aí em cima, tá? No seu caderno de atividades, que está aí, ó. Vontade de sair, mas tem uns homens estranhos me olhando pela janela, né? E aí, você vai fazer o seu meme. Lembre-se que para que o meme seja engraçado, a personagem precisa estar em uma situação de perigo, morte, algo inusitado. Bom, você vai fazer o seu meme. Como você vai fazer o seu meme? Vocês já sabem utilizar as ferramentas do WhatsApp para fazer, colocar textos, né? Pois é. Então, o que eu vou fazer? Você pode baixar uma imagem desses carregadores de caixão, eu também vou compartilhar no grupo daqui a pouco umas imagens para você. Então, você pode utilizar uma dessas imagens ou baixar outra e fazer o seu próprio meme. Observe que aqui eu trouxe uma imagem que está no caderno de atividade de vocês. Deixa eu pegar uma outra aqui. Ó, eu trouxe essa imagem aqui, que é um outdoor, que está mostrando eles, né? E está dizendo assim, olha, fique em casa ou dance com a gente, né? Que lembrando que eles só dançam quando a pessoa morre, né? Então, geralmente a pessoa coloca uma situação de perigo, né? E aí coloca a imagem deles, né? Para lembrar, olha, se você fizer isso, a gente vai ter que dançar com vocês, né? Carregando no caixão. Então, você vai ter que criar seu meme. Tem vários memes, mas o objetivo não é você copiar da internet e mandar para mim, não, tá? E nem de repente desenhar. O objetivo é que você realmente faça o seu. Então, vocês podem fazer e compartilhar para mim, mandem para mim, que eu vou depois fazer a impressão de cada um de vocês individualmente, tá? E quando eu for fazer a correção no caderno de vocês, eu já levo o meme de vocês impresso. Então, para você só ter uma ideia de como é, eu peguei algumas imagens da internet e fiz, ó. E fiz 2 memes, né? Fiz 2 memes usando... E essas letras eu fiz diretamente no WhatsApp. O WhatsApp ele tem vários tipos de letra, você pode mudar o tipo de letra no WhatsApp antes de compartilhar a imagem, né? Eu já ensinei para vocês já estão acostumados a pegar a imagem e já escrever em cima da imagem, né? Antes de encaminhar. Então, eu fiz essas 2 no WhatsApp e só colei aqui, tá? Então, eu fiz essa, olha, vontade de ir para o parquinho, aí eu
peguei a imagem deles, né? Lembrei que tenho que estudar. E a outra aqui, que é eles numa máscara, olha. Chega de usar máscara. Aí tem a imagem deles aqui, ó. Lembrei que são importantes. Então, você pode fazer com qualquer coisa, tá? E eu vou compartilhar com vocês, daqui a pouco eu coloco lá no nosso grupo, mas você precisa criar um meme. E só lembrando, você vai criar o seu meme em cima de uma imagem e depois você compartilha para mim, tá? Envia para o meu número no privado, que quando eu vou imprimir os memes de cada um de vocês e vou anexar depois ao caderno de atividade. E com isso a gente finaliza a atividade de hoje, tá? Essa aula. E agradeço desde já para todos que já estão acompanhando, já completou a atividade 1, a atividade 02, a atividade 03 agora. Parabéns, não esqueçam do experimento de ciências. E até a nossa próxima aula, do nosso próximo bloco, né? Que vai ser o bloco 04, onde a gente vai resolver primeiramente também língua portuguesa e matemática e depois as outras disciplinas. Então, boa atividade para vocês e qualquer dúvida, mandem mensagem.